quinta-feira, vamos repercutir o resultado da nossa enquete do dia de ontem. A nossa enquete do dia de ontem pediu para você, caso fique confirmada a disputa lá em Blumenau entre o delegado Egídio Ferrari, que é deputado pelo PL, foi agregado aí ao PL recentemente, e o promotor aposentado Odair Tramontim, quem você acha que venceria a disputa por lá? Aí teve um equilíbrio, um certo equilíbrio, mas com a vitória aqui pela votação dos nossos ouvintes do deputado Egídio Ferrari, do PL, com 55,4% dos votos, e com 44,6% dos votos o Odair Tramontim, do Novo. Essa situação que está se desenhando lá na cidade de Blumenau, ainda tem mudanças que podem acontecer até o fechamento da janela partidária, que acontece agora no mês de março, e aí onde as definições realmente estarão definidas, né? As definições definidas é boa, mas os candidatos estarão definidos que irão concorrer nas eleições municipais. Nos bastidores a gente já sabe aí mais ou menos os nomes, portanto lá em Blumenau também surgindo o Egídio Ferrari como um candidato, um pré-candidato à prefeitura lá de Blumenau, também o Odair Tramontim, e a gente colocando essa situação aqui para você. São dois nomes conhecidos aqui da nossa região, e o deputado Egídio Ferrari, então, com uma vantagem em relação ao Odair Tramontim, claro, vantagem com relação à nossa audiência aqui, não é essa audiência aqui que vai votar lá, mas 55,4% do Egídio Ferrari e 44,6% Odair Tramontim. Obrigado para você que participou, que interagiu, e participe e interaja com a nossa enquete do dia de hoje. Mortalidade por câncer de intestino é 14% maior nos homens em Santa Catarina. Os homens são a parcela da população aqui do estado com maior número de óbitos em função do câncer coloretal ou câncer de intestino. Pelo menos é o que diz o Boletim do Câncer no estado, elaborado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica, DIV. No mês de prevenção da doença, o Março Azul, a taxa de mortalidade de 11,8 para cada 100 mil habitantes ou 100 mil homens acende um alerta. De acordo com o boletim, em comparação com as mulheres, a mortalidade entre os catarinenses é 14% maior. A incidência de mortes por câncer de intestino entre o sexo feminino é de 10,4 a cada 100 mil mulheres. A razão para estes números tem forte relação com o estilo de vida, de acordo aí com um médico proctologista. O boletim da DIV também levantou os dados relacionados à doença em Santa Catarina entre os anos de 2018 e 2022. Nesse período, cerca de 4.780 homens foram diagnosticados com câncer de intestino, um número 2,3% maior de casos em relação às 4.670 mulheres também diagnosticadas com a doença no estado. A recomendação é fazer uma consulta preventiva com o coloproctologista a partir dos 45 anos de idade. As pessoas que apresentaram histórico familiar devem procurar avaliação mais precoce. A detecção precoce aumenta drasticamente as chances de cura do câncer de intestino. É um câncer importante que afeta aí, é um dos cânceres, né, que mais afeta homens e mulheres, crescendo a parcela de homens afetadas também por esse tipo de câncer, e a parte final aqui da matéria é o mais importante. Fazer uma consulta preventiva a partir dos 45 anos de idade. Pessoas que já apresentam esse tipo de histórico familiar devem procurar uma avaliação mais precoce, porque esse tipo de câncer especificamente, quanto mais cedo descobrir, maior a chance de cura, inclusive. Uma notícia vinda lá da cidade de Blumenau, que eu creio que é importante, a gente traz a notícia de Blumenau, porque ela é uma notícia que pode ser replicada aqui para a nossa região. Creio que seja algo que a gente deve ficar atento, as nossas autoridades, aquelas pessoas que têm
o poder aí de sugerir e não só de sugerir, mas de implementar ações nesse sentido, Blumenau terá programa permanente de educação no trânsito em escolas lá do município. A Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e de Transportes, vai implementar nas próximas semanas o programa Trânsito Seguro nas Escolas, que tem o objetivo de instituir a educação para o trânsito de forma permanente na rotina escolar. A lei que regulamenta a iniciativa foi sancionada ontem, quarta-feira, pelo prefeito Mário Hildebrand. O objetivo é estimular ações de conscientização nas unidades da rede municipal de ensino de forma recorrente. Por meio do programa, professores serão capacitados para desenvolver atividades quinzenais com os alunos do terceiro, quarto, quinto anos do ensino fundamental. Eu abro aspas aqui para o prefeito de Blumenau: as crianças são pedestres, são ciclistas e, portanto, também fazem parte do trânsito da cidade. Ao aprender desde cedo a ter um comportamento seguro, se tornarão futuros motoristas também mais conscientes. Além de que a criança leva para casa o que aprende, ajudando a conscientizar toda a família, observa o prefeito de Blumenau. Após a sanção, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte deve iniciar a implementação do novo programa com distribuição de material didático e preparação dos professores. Aqui agora fala do secretário Alexandre Fernandes. Pretendemos iniciar as ações ainda no mês de março. A Escola Pública de Trânsito e a Guarda Municipal farão a capacitação dos professores e cada criança receberá um kit de apostilas para a realização das atividades. A cada semestre, as turmas apresentarão um trabalho para toda a escola, abordando temas ligados à segurança no trânsito. Veja só que iniciativa bacana ali na cidade de Blumenau. Isso vai ser de forma permanente, terceiros, quartos e quintos anos, recebendo os professores, recebendo formação, e as crianças recebendo formação sobre trânsito, segurança no trânsito. Do dia de hoje, inclusive. Olha, o STF tem maioria para unificar futura decisão sobre Uber e motoristas. O Supremo Tribunal Federal formou na última quarta-feira maioria de votos para reconhecer que a Corte deve unificar o entendimento futuro sobre o vínculo de emprego entre motoristas de aplicativo e a plataforma Uber. Até o momento, o Supremo tem placar de 6 votos a 0 a favor do reconhecimento da chamada repercussão geral, mecanismo que obriga todo o judiciário a seguir o entendimento do STF após o julgamento de uma causa. O julgamento ocorre no plenário virtual e será encerrado no dia 1º de março. Após decidir sobre o reconhecimento da repercussão geral, o Supremo vai marcar novo julgamento para decidir definitivamente sobre a validade do vínculo de emprego dos motoristas com os aplicativos. Olha, primeiro eles estão definindo que a partir dessa movimentação e dessa votação, que já está 6-0 favorável, é que a respeito dessa situação do Uber especificamente, a votação do Supremo Tribunal Federal, ela deve ter validade para todo o judiciário. Não vai poder um juiz aqui e ali decidir de forma diferente em um estado, em um município, de forma liminar, enfim. Ninguém vai poder votar diferente daquilo que já é entendimento do Supremo Tribunal Federal. Veja como eles estão tratando esse assunto. Mas ainda não é, e aí vai ter uma votação posteriormente para definir essa questão do vínculo de emprego dos motoristas com os aplicativos. E aí, logicamente, a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre isso vai ter validade em todo o território nacional e nenhum outro juiz, nenhuma outra instância, nenhum outro estado vai poder modificar o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito. A gente só espera que o entendimento seja no sentido de que os motoristas não tenham esse vínculo de emprego que está sendo solicitado, porque aí simplesmente acaba com o trabalho, acaba com esse serviço aqui no nosso país. Simplesmente vai acontecer isso, acaba com o trabalho com o Uber, qualquer outro aplicativo de transporte no país acaba, não tem jeito, né? Não existe nenhuma outra possibilidade. Hoje,
esses aplicativos de transporte são utilizados aí como manutenção de renda, como renda principal, mas também como renda adicional para muitas pessoas que têm um trabalho fixo já, com registro em carteira ou não, e ainda adicionam à sua renda o trabalho como Uber. Ninguém é obrigado a trabalhar como Uber. A plataforma está ali, se cadastra quem quiser. Então não há por que você ter que fazer esse vínculo que não existe em lugar nenhum do mundo com essas plataformas e você simplesmente acabar com esse tipo de trabalho, de serviço que é tão importante. Quem usa o Uber aí sabe, né? Você sai da cidade, aqui na nossa região, principalmente na nossa cidade, ainda não nós não temos tantas pessoas vinculadas ao aplicativo, mas quando você vai para um centro maior aí, você vê a facilidade que chama aí o motorista de aplicativo, em poucos minutos está aí, te leva para todos os cantos da cidade a um custo bem interessante. Então, essa votação que aconteceu ontem não tem a ver ainda com o julgamento do vínculo empregatício. Ela só está definido, praticamente está definido, já 6-0, de que o entendimento que o Supremo Tribunal tiver a respeito do assunto, ele terá validade em todo o território nacional e não poderá ser questionado por outras instâncias. Falando em tribunal, eu quero repercutir aqui agora as mudanças que estão acontecendo, foram definidas ontem. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, aprovou diversas medidas para as eleições municipais, regras que estarão em vigor durante essas eleições de 2024. Essas normas dispõem então sobre o uso da inteligência artificial, que é uma das preocupações aí do Tribunal Superior Eleitoral, proibindo o uso da tecnologia sem comunicação expressa nas peças de campanha. Então, as peças de campanha terão que dizer, olha, esse texto foi para a produção desse texto, para a produção desse material, foi utilizada inteligência artificial. Então, essa é uma das mudanças que acontecem. A Corte também consolidou aí a adoção de medidas como transporte público, e tem algumas questões ainda que faltam ser definidas. Mas vamos lá. Quais são as principais mudanças que acontecem a partir dessa alteração, dessa legislação que foi aprovada ontem? Inteligência artificial e deepfake. O TSE definiu que o uso de inteligência artificial nas peças de campanha só pode ser feito mediante divulgação explícita e destacada, inclusive. Não é permitido o desenvolvimento de aplicações que simulem ao eleitor que ele está em comunicação com o candidato. Também está vedado o uso de conteúdo fabricado e manipulado, com informações falsas e descontextualizadas. Então, não pode ser, a voz do candidato ali não pode ser reproduzida por inteligência artificial, nem a imagem do candidato, vídeo, não pode ser reproduzida através de inteligência artificial. Não pode haver nenhum tipo de comunicação do candidato com o eleitor que seja produzida por inteligência artificial. Agora, um texto de campanha, enfim, isso pode, desde que também seja comunicado ao eleitor, na peça publicitária, que aquele material foi produzido com inteligência artificial. Tem alguns termos aqui que fica difícil, né? Também está vetado o uso de conteúdo fabricado e manipulado com informações falsas e descontextualizadas. A gente já viu, né, que essa situação de definir o que é notícia falsa, o que é notícia descontextualizada, fica muito ampla essa situação, muito ampla para alguém definir o que é isso. Os ministros definiram como deepfake, então, o conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia. Inclusive não só do candidato, mas usar qualquer voz ou imagem de outra pessoa para se comunicar com o eleitor, favorecendo aquele candidato. Tá? O primeiro caso de uso de deepfake para fins eleitorais foi registrado aqui no país recentemente. Em dezembro do ano passado, o prefeito de Manaus
Davi Almeida, do Avante, foi alvo de um áudio no qual uma voz emulada e falsamente atribuída a ele proferia ofensas contra professores. A origem do áudio ainda está sendo investigada pela Polícia Federal, mas já se sabe que a peça foi montada com ferramentas de inteligência artificial. Outra questão sobre lives. As transmissões em tempo real via redes sociais, as chamadas lives, passam a ser consideradas atos de campanha. Dessa forma, a live está sujeita ao escrutínio da Justiça Eleitoral. Ou seja, vão ficar lá ouvindo, ou vendo, pode ser, a live vai poder ser utilizada, o que for falado nessas lives aí, será utilizado também, pode ser utilizado contra o candidato na Justiça Eleitoral. Além disso, outra questão aqui, o vídeo não pode mais ser retransmitido por emissoras de TV, rádio ou canais digitais, inclusive. Não pode ter retransmissão. Isso aí, logicamente, né, tem uma origem, a gente sabe aí das lives do Bolsonaro, que tinha uma audiência incrível e eram reproduzidas por canais de televisão, inclusive, eram reproduzidos por outros canais digitais e agora não pode mais. Claro que a eleição municipal é outra, mas essa legislação aqui, ela não é só para as eleições municipais, ela vai ficar valendo para as próximas eleições lá em 2026 também, tenho certeza disso. Transporte público no dia da eleição, o TSE ratificou uma decisão do Supremo sobre a oferta de transporte público gratuito durante o dia da eleição. Fica definido que o poder público deve garantir uma frota compatível com dias úteis, podendo ser criadas linhas especiais com destino a regiões mais distantes. Não pode haver distinção, então, entre os eleitores, nem propaganda eleitoral nos veículos, mas é a questão da oferta de transporte público gratuito, inclusive nos dias de eleição. Pode também ter consultas populares em conjunto com as eleições, já aconteceu isso no país, de haver alguma consulta popular, uma votação extra, além da votação aí nos candidatos, alguma consulta popular, mas que deve ser definida 90 dias antes. Não é uma situação tão comum, mas também já definida aí pelo TSE. E o combate à desinformação, aqui que a situação fica difícil, né? O TSE aprovou um pacote de medidas para o combate à desinformação durante o período eleitoral. Porque essa questão da desinformação a gente viu aí nas últimas eleições que assuntos que eram desinformação hoje não são mais desinformação, são informação, e já eram, na verdade, informação antes, mas não podiam ser utilizadas durante a campanha eleitoral porque eram, segundo o TSE, desinformação. Então, definir o que é fake news, o que é desinformação, o que é informação descontextualizada, enfim, essas são situações mais complexas aqui que eu vejo dentro dessa legislação. Liberdade de expressão a artistas e influenciadores, foi aprovada nessa resolução que assegura a artistas e influenciadores o direito de expressão de preferência eleitoral. Eles podem, mas a questão aqui, no entanto, deve ser espontânea e gratuita. Nesses casos é vedada a remuneração. O camarada pode ir para a rede social e dizer, vou votar nesse, vou votar naquele, mas não pode estar ganhando nada com isso. Aí porte de arma de fogo, que não muda em relação ao que já tínhamos, né? Não pode usar arma de fogo durante a votação, inclusive agentes públicos de segurança que devem ficar a 100 metros do local de votação. Outras resoluções aqui, urnas eletrônicas, o teste de integridade das urnas será realizado em todas as capitais do país, além do Distrito Federal. Os partidos ou candidatos, essa aqui também, olha, os partidos ou candidatos que contestem o sistema eletrônico sem indícios substanciais de anomalia técnica serão multados por litigância de má-fé. PIX, serão permitidas doações de PIX de pessoas físicas com pagamento, então, por PIX. Celular, não pode utilizar celular na cabine de votação, mesmo que eles estejam desligados. Enfim, nessa situação aí, algumas alterações e algumas manutenções daquilo que a gente tem aí para as eleições 2024. Várias outras também que interessam aos partidos, né? Siglas políticas aí para este ano de 2024. E
E olha, dito isso, Odair, ontem nós estivemos aqui na Câmara de Vereadores de Timbó, onde aconteceu a audiência pública para apresentação das metas fiscais aqui do município de Timbó, né? Um evento que é aberto à comunidade, democratiza a gestão pública e demonstra então quais foram os resultados aqui da nossa cidade em relação à arrecadação de impostos e também às despesas. Nós vamos acompanhar agora uma reportagem feita por nós lá ontem na Câmara de Vereadores. Vamos lá. Bom dia, Odair. Bom dia para você, ouvinte do Repórter Cultura. Aconteceu aqui na Câmara de Vereadores a apresentação das metas fiscais do município de Timbó em audiência pública. Momento que a comunidade possa ficar ciente de toda a arrecadação, o resultado e as despesas do município de Timbó. Momento de democratização da gestão pública. Através da audiência pública, nós podemos perceber que o município de Timbó apresentou superávit na sua arrecadação. Situação essa que é muito importante para o município e que inclusive destaca o município aqui no estado de Santa Catarina frente a tantos outros que possuem déficit, até mesmo na arrecadação dos seus impostos em contrapartida com a despesa que tem, já que, conforme a secretária de Fazenda e Administração, 50% de tudo que é arrecadado já é destinado automaticamente para a saúde e também para a educação, e os outros 50% para a infraestrutura. Muito bom dia a todos, né? Desde 2000, quando veio a Lei de Responsabilidade Fiscal, todos os municípios têm a obrigatoriedade de apresentar, através de audiência pública, as metas fiscais. O que são as metas fiscais? Aquilo que os municípios projetaram para o exercício e aquilo que efetivamente foi arrecadado. Hoje estamos aqui apresentando as metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício de 2023. Então, levamos ao conhecimento do público qual é o valor efetivamente que o município arrecadou em determinados tributos no ano de 2023. Esses valores que compõem as receitas do município, elas são aplicadas para as políticas públicas que a administração tem. Só que também lembramos que desses valores arrecadados, por exemplo, a cada R$100 que o município arrecada, 50% já são destinados para a saúde e educação. Os outros 50% são para a infraestrutura urbana, manutenção de toda a máquina pública. Nós temos o prazer, a gratidão e com muito orgulho, né? A gente fala da gestão municipal de Timbó. Por quê? Hoje no Brasil, dos 5.595 municípios, muito poucos, e aqui a gente está sendo muito real, poucos municípios viram o exercício seguinte com um saldo financeiro positivo, o que a gente chama de superávit. A maioria dos municípios são deficitários, por quê? Porque o ano de 2023 foi um ano muito difícil para a arrecadação. Se a gente fizer uma análise histórica das maiores fontes de receita de todos os municípios, que é o Fundo de Participação dos Municípios, onde a União transfere para os municípios o que eles arrecadam através de imposto de renda, IPI e tantos outros tributos que compõem o FPM, ele teve uma redução muito significativa. O ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias, que o Estado manda para os municípios, também teve alterações. Então, aquilo que realmente foi projetado, ele se efetivou, mas de uma forma muito simples para poder fazer frente às despesas públicas. Produzida pelo Julian, pelo Bruno também, relativo a essa situação do superávit nas contas públicas aqui do nosso município. É de se ressaltar realmente nessa situação, o município fechando um período aí com superávit. Assim a gente encerra esse primeiro bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura, na manhã desta quinta-feira.